Amém, meus irmãos. Podem se assentar. Vamos fazer uma oração. Ó Santo Deus, nós oramos a Ti, Pai, no bendito nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. E pedimos agora, Pai, que o Senhor nos abençoe, ó Pai, abra os nossos ouvidos espirituais, ó Pai, e nos dê fé para recebermos a Tua palavra, ó Deus, com todo o nosso coração. Capacita, ó Deus, o nosso pastor Josué, ó Senhor, a transmitir a Tua palavra, Deus, com autoridade, sabedoria, fidelidade, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que nós Te pedimos essas bênçãos, ó Deus. Amém. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nessa manhã. Amados, glória ao Senhor por mais esse momento. Para mim é bastante desafiador manter o nível da exposição bíblica que já foi exposto até aqui, que já foi feito até aqui pelos demais pastores durante essa conferência. Mas que o Senhor seja glorificado e que nós possamos ver mais um pouquinho da relação de Deus, do Senhor nosso Deus, com o seu povo. Nós já tivemos o prazer de ouvir várias pregações. Já foi falado da relação entre Deus e a sua igreja, já foi falado da relação entre Deus e a sua glória, já foi falado da relação entre Deus e a sua lei, entre Deus e o culto público, da relação entre Deus e o ministério pastoral. E a mim ficou a incumbência de trazer algo sobre a relação de Deus com o matrimônio cristão, com o casamento. Então não esperem muito do pregador não, dá um desconto para mim, tá? Tentem extrair o ensinamento do Senhor, apesar de quem vos fala. Então, é bom, irmãos, nós percebermos essa grande relação e sermos sempre lembrados desse relacionamento de Deus com o seu povo. O nosso Senhor Deus, Ele nos amou, Ele nos alcançou com graça, com misericórdia, Ele nos salvou por intermédio do sangue do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele também tem nos sustentado, nos preservado por meio do seu Santo Espírito. Então nessa relação trina de Deus, da divindade, é que nós somos salvos e somos conduzidos rumo à glória. E é nesse relacionamento trino entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em prol da nossa redenção, que nós vemos o fundamento para o quê? A nossa comunhão com Deus. Essa relação trina da divindade é o fundamento para o nosso relacionamento com Deus, mas também é o fundamento para o nosso relacionamento com os demais irmãos. Na confissão de fé, na nossa confissão de fé batista, em 1689, no capítulo 3, finalzinho do parágrafo 13, diz o seguinte: essa doutrina da Trindade é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e confortável dependência dele. Então muitas vezes a gente considera a doutrina da Trindade como algo meramente teológico. Não, é um princípio fundamental para que nós possamos manter comunhão com Deus. E eu me arrisco a dizer também que é um princípio fundamental para nós mantermos relação uns com os outros, a nossa relação cristã de uns para com os outros. E esse relacionamento transcende de tal modo, ele é sublime, tão sublime e majestoso entre as três pessoas da divindade, que ele se torna também o fundamento para o nosso relacionamento conjugal, relacionamento marido e mulher. Ele tem por fundamento o quê? A Trindade, se nós pararmos para analisar. Então nós vamos eu vou tentar nessa manhã expor como que a Trindade ela se torna o fundamento para o nosso relacionamento matrimonial, marido e mulher,
apontando para o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Amém? Então a mensagem de hoje terá por tema o Senhor Deus no relacionamento matrimonial. E eu queria tratar desse assunto sobre 3 tópicos: a criação do homem, a queda do homem e a graça para o relacionamento conjugal. Amém? Vamos com as nossas cabeças? Senhor nosso Deus, dá-nos graça nessa manhã, Pai, para que possamos contemplar a beleza da sua santidade, a beleza, meu Deus, do teu relacionamento trino. Oh Pai, Tu és o nosso único Deus, o nosso único Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Possamos compreender um pouquinho, Pai. Sabemos que essa realidade transcende a nossa compreensão, transcende, ó Deus, a todo esforço que possamos fazer para Te compreender, mas que pela fé nós possamos ver que esse relacionamento trino, Teu contigo mesmo, é o fundamento, Pai, para o nosso relacionamento contigo, o nosso relacionamento pessoal contigo e o nosso relacionamento matrimonial, no casamento, a instituição que Tu criaste para a glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Então, queridos, alguém pode se questionar: que relação pode haver então entre a Santíssima Trindade e o relacionamento conjugal? E aí eu queria começar pela criação. Primeiro tópico, falar um pouquinho sobre a criação. Como Deus criou o homem? Vamos abrir em Gênesis. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, primeiro capítulo, onde é citado o primeiro versículo sobre a criação do ser humano. Gênesis 1:26. E vamos ler os 2 versículos, 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então nós temos aqui os primeiros versículos falando sobre a criação do ser humano, do homem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa palavra Deus é traduzida do termo hebraico Elohim, que é um termo que dá a ideia de um Deus numa essência plural. Isso remete às 3 pessoas da Trindade. Por isso que na sequência nós temos: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Nós temos 3 palavras aqui que mostram essa pluralidade na pessoa do único Deus. Façamos. O verbo conjugado na primeira pessoa do plural. A imagem de Deus, então, estampada no ser humano, é o reflexo do quê? Da pluralidade divina. As 3 pessoas da Trindade, sendo uma única substância, coiguais em poder e glória, se relacionam como? Em unidade e em amor. É um relacionamento eterno, um relacionamento perfeito. Irmãos, incompreensível. Nós podemos crer, mas não dá para compreender como isso funciona. E quando se trata então da segunda pessoa da divindade se fazendo homem, aí complica mais ainda a nossa mente. A encarnação de Cristo, aí a gente não consegue alcançar mesmo. A nossa mente não consegue alcançar, mas nós podemos crer. Crer nessa relação maravilhosa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As 3 pessoas cooperando em tudo, umas com as outras, mas ao mesmo tempo sendo um só Deus. Em João 14:10 diz: não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Jesus está falando. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras.
Então é algo muito grande. Nós não conseguimos alcançar essa realidade. Nós podemos crer. E nós podemos crer também o quê? Que sendo Deus o único Deus, e havendo essa cooperação entre as pessoas, as três pessoas da divindade, nesse único Deus, nesse relacionamento também há uma subordinação. Olha que impressionante. Uma pessoa subordinada à outra, mas são coiguais. É muito difícil, é ou não é? Mas elas são subordinadas uma à outra em amor. A gente pode abrir em João 5,19. Vamos abrir em João 5,19 e vamos ver o que Jesus fala a respeito de si mesmo no seu relacionamento com o Pai. Evangelho de João, capítulo 5, verso 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Mas o Pai ama o Filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Olha que fantástico, irmãos. A submissão, a sujeição do Filho ao Pai. Mas eles são um só Deus. Mas nesse relacionamento há essa subordinação. Eles cooperam, essas três pessoas cooperam entre si, mas subordinadas umas às outras. O Filho se alegra em fazer a vontade do Pai. O Espírito Santo se alegra em glorificar o Filho. Em João 16,14 diz: Ele me glorificará, Jesus está dizendo, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. É muito profundo, irmãos. É impressionante a pessoa do nosso Deus. É fantástica essa relação. É algo sublime demais para a nossa compreensão. Transcende a nossa capacidade mental, nossa capacidade cognitiva. Não dá. Mas como disse Atanásio, no credo que nós conhecemos como sendo o credo de Atanásio, mas a fé universal é esta: que adoremos um único Deus em trindade, e a trindade em unidade, não confundindo as pessoas nem dividindo a substância. É grande demais, é muito grande. E é por essa fé, irmãos, que nós compreendemos que o relacionamento trino da divindade, ele é a raiz do nosso verdadeiro relacionamento matrimonial. Mas como se dá isso? É nesse relacionamento de mútua cooperação que nós podemos dizer que é uma relação profunda de amizade entre as três pessoas da divindade. Sendo assim, esse relacionamento de amizade é o fundamento para nós desenvolvermos o nosso relacionamento profundo de amizade, um relacionamento de mútua cooperação dentro do casamento entre homem e mulher em Cristo Jesus. É aqui que nós vemos, irmãos, o contexto relacional da Santíssima Trindade na criação do homem. Olha o versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O Deus Trino decidiu fazer o quê? Revelar a sua própria glória na humanidade, mas na humanidade compartilhada
pelo homem e sua esposa. Apesar de suas diferenças, que são diferenças fundamentais para o convívio marido e mulher e para a reprodução humana. Não seria bom que o homem não seria bom que o homem permanecesse só. Está em Gênesis 2:18. Então o homem foi criado como um ser sociável. Você consegue se imaginar você sozinho numa ilha, vivendo você contigo mesmo? Seria horrível, não? Uma má companhia, né? Você vivendo com você mesmo. Mas por que isso? Porque Deus nos criou dessa forma. Ele, ao criar Adão, não seria bom que o homem estivesse só. Deus decidiu fazer uma auxiliadora. A felicidade do homem, então, dependia dele ter uma companheira que lhe fosse idônea para auxiliá-lo em tempos de necessidade e para unir-se a ele, para cumprirem juntos, ambos, a vontade de Deus. E aí eu digo para vocês, nenhum pet pode satisfazer essa necessidade, certo? Nós estamos hoje, a gente está vendo hoje a perversão do nosso mundo. Pessoas que preferem viver com cachorro, com gato, do que com seres humanos. O que é isso? Perversão. Não é bom que o homem esteja só. A criação de Deus, por mais fantástica e incrível que seja, ela não é capaz de satisfazer essa necessidade que nós temos do convívio pessoal, convívio entre pessoas. E a necessidade do homem só podia ser satisfeita por quem? Por alguém que fosse adequada. Alguém que pudesse manter esse relacionamento profundo. Um relacionamento de amizade. Amizade conjugal, uma amizade íntima, uma amizade verdadeira. É por isso que Deus cria então a mulher. E em 1 aos Coríntios 11:8 nós lemos: porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Por isso Deus cria a mulher. Por quê? Porque apesar de serem dois seres humanos distintos, eles se tornam o quê? Uma só carne. Aqui em Gênesis, virem a página, capítulo 2, versículo 23. Depois de criada a mulher, Adão olha para sua esposa e, admirado de ver uma versão de si mesmo, só que uma versão bonita, né? Ele disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aqui a gente começa a ver, irmãos, que no relacionamento matrimonial, Deus faz de duas pessoas uma única, uma só. Duas se tornam uma. Todavia, o casamento idealizado pelo nosso Deus, pelo Criador, ele tem como propósito ser realizado no Senhor. Em 1 Coríntios 7, Paulo está falando com respeito ao marido: se ele vier a falecer, a mulher está livre para casar-se com quem ela quiser. Só que ele conclui o versículo dizendo: mas somente no Senhor. Isso não quer dizer simplesmente você casar com alguém que é crente, para você evitar o jugo desigual. Não, mas é você ter a consciência que você está entrando no relacionamento conjugal e se unindo ao seu cônjuge juntamente com o Senhor. Juntamente com o Senhor. E é dessa maneira que nós vemos que o casamento não se restringe a uma parceria entre duas pessoas que são consideradas uma, mas há um elemento adicional
existe a terceira pessoa do matrimônio. Olha que interessante. É aqui que nós podemos ver a trindade no matrimônio. Uma trindade matrimonial, que considera não somente o homem e sua mulher, ou a mulher e o seu marido, mas ambos, uma só carne no Senhor. Como lemos em Eclesiastes 4:12, o cordão de três obras não se arrebenta com facilidade. O verdadeiro matrimônio, o verdadeiro casamento, ele é realizado homem, mulher e o Senhor. Não tem como. E aí nós podemos entender por que a trindade é o fundamento para o relacionamento conjugal. Olha que fantástico. O relacionamento conjugal não é feito por duas pessoas, é feito por três pessoas. Marido e mulher, ao se casarem, formam uma família e têm o seu relacionamento fundamentado em Cristo. Então, o verdadeiro relacionamento conjugal, irmãos, só se dá através de um vínculo relacional, pessoal, compartilhada com Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi assim que aconteceu com Adão e Eva. Eles passaram a compartilhar a sua vida juntos, marido e mulher, num relacionamento íntimo com o Criador, com Deus. Isso até a queda. Em Gênesis 2:25 nós lemos: ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. E desse modo é que eles se encontravam com o Senhor na viração do dia e tinham comunhão com o seu Deus, com o seu Criador. Era uma comunhão conjugal, era um relacionamento conjugal trino. Adão, sua esposa e Deus, o Criador. E esse foi o propósito pelo qual Deus criou o homem e a mulher. Que eles mantivessem esse relacionamento conjugal sujeitos, submetidos, submissos a si mesmo, a Deus. E ao se dedicarem inteiramente ao serviço de Deus no casamento, homem e mulher, Adão e Eva, poderiam refletir essa relação trina: marido, mulher e o Deus Criador. Essa é a unidade, irmãos. Essa é a unidade apontada pela doutrina da Trindade divina no relacionamento matrimonial. O homem criado à imagem de Deus, feito uma só carne com sua esposa, e ambos unidos em Cristo Jesus. Essa é a essência do relacionamento conjugal, irmãos. Ele é vivido como? Em adoração àquele que se faz presente no nosso lar. É um relacionamento submisso a Cristo, sujeito a Cristo. Então o casamento, ele é muito, muito mais do que você buscar simplesmente desejos físicos ou carências emocionais. Nós somos criaturas feitas à imagem de Deus, e nós necessitamos desse relacionamento, não simplesmente um relacionamento conjugal, onde se finda homem com sua mulher com o homem, não, mas um relacionamento conjugal, que tem Cristo no centro. O casamento não é como o mundo nos apresenta, uma relação meramente biológica, movida por impulsos carnais, animais, onde um busca satisfazer as suas próprias paixões do outro. Não, não. O relacionamento sexual é somente um item no casamento. A importância, o fundamento do casamento é Cristo, irmãos. É Deus.
Deus cria o casamento com essa mentalidade. É o homem, a mulher e eu. Esse é o propósito de Deus. Não existe o homem e a mulher e eu saio. Deixe eles viverem a vida deles. Não. O relacionamento conjugal está fundamentado na convivência de amor entre duas pessoas juntamente herdeiras da mesma graça de vida, como está em 1 Pedro 3,7. Então eles glorificam, homem e mulher glorificam a Deus por viverem como? Em comunhão, uns com os outros, um com o outro, mas uma comunhão formada por 3 pessoas, compartilhando amor, compartilhando comunicação, cooperação, compartilhando a própria vida. Esse é o propósito de Deus para o matrimônio, irmãos. Isso nós devemos entender, não podemos nos esquecer. Esse é o propósito de Deus para o relacionamento matrimonial. Um profundo e íntimo relacionamento entre homem e mulher com Cristo. Um relacionamento trino, que envolve unidade, compromisso mútuo e total transparência. Parem, nós não temos tempo para isso, mas tire um tempo para você estudar um pouco mais a fundo sobre a Trindade e pensar nesse relacionamento mútuo entre as três pessoas da divindade e o nosso relacionamento conjugal. Para pensar, o que o pai pode esconder do filho? O que o filho pode esconder do pai? O que o Espírito Santo pode esconder de ambos? Ou ambos podem esconder do Espírito Santo? Irmãos, nós somos chamados a ter um relacionamento profundo, transparente com a nossa esposa, e mulheres com seus maridos. E é justamente isso que nós perdemos quando? Na queda. E aí eu entro no segundo ponto. A queda do homem. O que isso implica? O que a queda do homem implica para o relacionamento conjugal? Implica que a queda, na realidade, ela começou antes da mulher tomar do fruto, comer e dar ao seu marido. Porque quando eles já estavam flertando com a serpente, eles já tinham quebrado essa unidade de comunhão mútua, marido, mulher e o Deus Criador. Por isso que a queda trouxe resultados terríveis à comunhão entre Adão e Eva. E isso danificou profundamente o relacionamento matrimonial, porque minou a unidade do casal, minou a transparência do relacionamento. Vamos abrir comigo em Gênesis capítulo 3, versículo 7. E aqui nós vamos ver que a unidade, devido à queda, deu lugar o quê? A acusação mútua. E a transparência, devido à queda, deu lugar à culpa e à vergonha. Gênesis 3:7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim.
Então olha que fantástico, irmãos. Uma desobediência acabou com o relacionamento matrimonial. Como disse, a unidade deu lugar à divisão, à acusação. A transparência deu lugar ao quê? À culpa, à vergonha. E o comprometimento mútuo, compromisso mútuo, deu lugar ao quê? Ao egoísmo e à autopreservação. Vocês conseguem ver isso em vocês? Peço a Deus que sim, porque isso mostra quem nós somos. Quem nós somos no nosso relacionamento matrimonial? Adão e Eva depois da queda. Essa é a nossa natureza. Muitas vezes nós não lutamos pela unidade, nós preferimos a acusação mútua. Nós não lutamos pela transparência, porque nós temos vergonha de quem nós somos, mas não queremos mostrar isso. Não queremos mostrar que nós realmente somos. E o comprometimento mútuo, compromisso mútuo, quebrado, por quê? Por causa do nosso egoísmo, o nosso desejo de satisfazer as nossas vontades, a nossa autopreservação. Um pouquinho mais à frente, em Gênesis 3:12, então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Quando Deus pergunta ao homem: aconteceu? Ele fala: foi a mulher, não fui eu não. A mulher me ofereceu e eu comi. E o homem sem hesitação entrega a sua esposa ao quê? À morte. Porque Deus tinha dito o seguinte: aquele que comer, certamente o quê? Morrerá. Então é como se Deus estivesse falando assim: calma aí, eu sou o juiz agora. O que aconteceu? Para eu saber aqui, o que aconteceu para eu matar o culpado? Foi a mulher que tu me deste. Se tu não tivesse me dado essa mulher, se eu tivesse ficado sozinho, estaríamos no paraíso ainda. Mas a mulher que tu me deste, essa me deu do fruto e eu comi. Sem hesitação, o homem que tinha aquele relacionamento mútuo com a sua esposa, aquele relacionamento de amizade, aquele relacionamento profundo, íntimo, ele rapidamente entrega a sua esposa à morte. E disse Deus à mulher: que fizeste? Que é isso que fizeste? A serpente me enganou e eu comi. A culpa é minha? Não, a culpa é da serpente. Irmãos, isso revela quem nós somos. Quem nós somos? O problema do nosso casamento sempre é o nosso cônjuge, nunca sou eu. Já perceberam isso? Todos os casos que chegam até nós, pastores, de problema de relacionamento conjugal, a culpa é de quem? Do outro. A culpa nunca é minha. Nunca é minha. E eis o motivo porque o casamento hoje é considerado uma instituição falida. As pessoas perderam o crédito. Não, o casamento perdeu a credibilidade diante das pessoas do mundo. As pessoas não acreditam mais no casamento. E infelizmente cristãos hoje não acreditam mais no casamento. Mas por quê? Porque nós, miseráveis homens que somos, nós não culpamos a nós mesmos, nós sempre jogamos a culpa no outro. É como que acontece com a igreja. A igreja hoje é uma instituição que perdeu o crédito na sociedade. Mas por quê? Porque as pessoas não olham e falam assim: a igreja era uma instituição divina, santa, perfeita. Elas olham quem? O ser humano. Quer dizer, ao invés de olhar o ser humano, o pecador, e culpar o verdadeiro culpado, que é o pecador, o ser humano, joga-se a culpa na instituição. As pessoas têm feito a mesma coisa com o casamento. Ao invés de culpar o pecador que está no relacionamento matrimonial, ignorando Deus e as verdades do Santo Evangelho, as verdades
de Cristo Jesus Senhor, ignorando essa terceira pessoa que devia estar dentro do relacionamento matrimonial. Não, as pessoas olham para as pessoas e falam assim: o casamento não presta. Olham para a instituição, o casamento, e falam: o casamento não presta. O casamento não presta. Então, irmãos, na condição de pecadores, os homens têm vituperado, envergonhado, feito pouco do casamento. Eles têm feito do casamento, nós muitas vezes temos feito do casamento a oportunidade para realizarmos nossos desejos pessoais, deixando o Senhor Deus de lado. O verdadeiro casamento só pode existir no Senhor. Só. Por que o casamento hoje, infelizmente, dentro das igrejas, está comprometido? Porque, infelizmente, as pessoas que se dizem crentes estão excluindo o Senhor do seu relacionamento matrimonial. Tiraram Cristo do relacionamento matrimonial. E aí, o que acontece com o casamento? Está fadado ao fracasso. Mas por quê? Por causa da instituição? Não, Deus criou a instituição perfeita. Por causa do pecador rebelde, que não se sujeita e não se submete a Cristo. Ainda que o casamento no mundo possa ser muitas vezes duradouro, ele é superficial. Já viu aquelas pessoas que vivem 30, 40, 50 anos, não se divorciam, e aí você vai conversar com elas, o homem está cheio de mágoa e rancor com a sua esposa, e a esposa cheia de mágoa e rancor contra o seu marido. O que é isso? É o casamento que, olhando com a visão superficial, é o casamento que deu certo, está até o final da vida. Dois idosos estão juntos, e não se separaram, não se divorciaram, mas mentira, na realidade, na essência, estão divorciados, nunca estiveram juntos, nunca estiveram unidos. Por quê? Porque o relacionamento conjugal verdadeiro só se dá com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, no casamento. Só. É por meio de Cristo que nós podemos viver uma vida matrimonial de unidade real e profunda com o nosso cônjuge, de transparência, onde você pode chegar para o seu cônjuge e falar assim: eu sou pecador, eu pequei, me perdoa. E onde você pode ter um comprometimento mútuo, somente com Cristo, irmãos. Mas louvado seja o Senhor nosso Deus, Ele não nos deixou abandonados nessa condição a qual adentramos depois da queda. O que Ele faz? Ele chega no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, e diz: porém inimizade entre ti e a mulher, ele diz para a serpente, entre a tua descendência e o teu descendente, este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Há uma promessa, a promessa foi feita, a praga do veneno da serpente seria desfeito, por meio de quem? Do descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Deus disse que faria voltar o descendente, faria voltar o coração do descendente da mulher contra Satanás, e lhe esmagaria a cabeça, trazendo o que? Libertação para uma humanidade caída, uma humanidade entregue aos seus próprios pecados. Abram comigo em Colossenses 2,13. Colossenses 2,13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele,
Deus nos dá vida juntamente com quem? Com Cristo Jesus. Depois da queda estávamos o quê? Mortos em nossos delitos e pecados. Havia condições de nós mantermos um relacionamento matrimonial, um relacionamento saudável com qualquer outro ser humano? Não. Nós entramos numa condição de inimizade contra Deus e inimizade contra qualquer pessoa que chegasse e se aproximasse de nós. Essa é a nossa condição como pecadores. Nós nos achamos suficientemente bons e achamos que se o mundo fosse feito só comigo, esse mundo seria um paraíso. Isso é fruto do quê? Pecado. E ainda que nós sintamos dentro de nós uma necessidade de nos associarmos com outras pessoas, nós não temos condições, enquanto pecadores, de manter um relacionamento saudável com quem quer que seja. Já perceberam isso? Mas quem nos dá vida? O Senhor Jesus Cristo. Deus nos dá vida por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. Ele vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava do quê? De ordenanças, no qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principais potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, amados, glória ao Senhor nosso Deus, porque depois da queda, Ele nos dá a promessa de Cristo Jesus pisando a cabeça da serpente. Por isso nós podemos ter o quê? Agora, depois de redimidos pelo sangue do Cordeiro, salvos por Cristo Jesus, nós temos sim condição de manter um relacionamento santo no nosso casamento. Um relacionamento saudável no nosso casamento. Porque do mesmo modo como nós somos salvos por Cristo Jesus nosso Senhor, e Ele agora está em nós, e nós nele, somos um com Ele, agora nós somos um com nossa esposa, e Ele está inserido dentro do nosso casamento. Essa é a bênção, irmãos, do matrimônio cristão. Ter o que nenhum outro matrimônio tem. O que? Uma cerimônia cristã? Não. Uma festa piedosa? Não. Não. Teologia saudável, importante, mas não é o fundamental. Não é o fundamento. Romantismo, não é isso que sustenta casamento. Não é isso. Não é isso. O que sustenta o nosso casamento? Cristo Jesus, o Senhor. Ele sustenta o nosso casamento. Ele sustenta a nossa relação matrimonial. Mas por quê? Porque foi Deus que chega em Adão e Eva e tira aquela veste que eles tinham criado de folhas de figueira, uma veste de justiça própria, e coloca neles uma real veste, uma veste de justiça divina. É lá onde o primeiro sacrifício é realizado, um sacrifício que já prefigurava quem? Cristo Jesus o Senhor, mostrando que o Cordeiro havia de ser morto pelos nossos pecados. E nós lemos em Gênesis 3:21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Isso que é bênção, irmãos. Ele faz a veste e Ele nos veste. Ele fez a veste em Cristo Jesus.
nós recebemos uma veste de justiça e fomos vestidos. Eu vejo as meninas, as minhas filhas. Filha vai lá e veste o vestido. Rapaz, que trabalho. Aí quando você vai e veste ela, é tão fácil. Deus fez a roupa e Deus vestiu-os. Tudo foi feito por eles. E agora nesse relacionamento eles têm algo em comum: a justiça de Cristo. Quantos de nós, irmãos, temos nos utilizado da nossa própria justiça no relacionamento matrimonial e temos causado com isso só loucura e prejuízo no nosso relacionamento? Por quê? Porque a justiça própria nossa, ela só nos dá a condição de acusar o outro. Agora, diante da justiça de Cristo, nós podemos ver o pecado nosso, confessá-los, nos arrependermos e recorrermos ao Senhor Jesus Cristo, e a partir disso manter um vínculo, um elo de amizade profundo no relacionamento matrimonial. É isso, irmãos. Deus deu uma veste de justiça a Adão e Eva, e por isso que mais à frente Adão pôde chamar sua esposa do quê? De Eva, no versículo 20 do capítulo 3, porquanto era mãe de todos os seres, de todos os viventes. Ela não era mãe de mortos, ela agora é mãe de todos os viventes. Agora Adão se propõe a proteger a sua esposa e não mais a condená-la. Ele abençoa ela e não mais a amaldiçoa. Ele renova o seu compromisso com ela. E assim, pela graça de nosso Deus, nós podemos ter o nosso relacionamento matrimonial restaurado quando nós recorremos a Cristo Jesus, o Senhor, e submissos a Ele, dependentes dEle, nós dizemos: Senhor, venha ser a terceira pessoa no meu casamento. Amém, irmãos? Amém. Apesar das consequências malignas do pecado, irmãos, o nosso casamento pode ser restaurado. Olha que bênção. Olha que bênção. Se você está vivendo essa vida, uma vida miserável no seu casamento, sendo cristão, meu irmão, se arrependa. Se arrependa. Eu pergunto a você: como está o seu casamento? Como está o seu relacionamento matrimonial? Seu relacionamento conjugal? Você tem desfrutado de íntima e profunda relação com a sua esposa, com o seu marido? Vocês têm gozado de uma profunda amizade sólida, verdadeira no Senhor Jesus Cristo? Vocês têm usufruído de unidade? Vocês sabem o que é unidade? Porque só Cristo pode restaurar a nossa unidade, a unidade matrimonial. Só Cristo pode restaurar esse comprometimento mútuo um com o outro. Só Cristo pode restaurar essa total transparência um com o outro. Eu tenho falado para os irmãos a necessidade de nós, como membros da igreja, sermos um livro aberto para todos os irmãos. Por quê? Porque não existe unidade. Não existe unidade sem transparência. Não existe. Como eu já disse, tem alguns irmãos da igreja que falam o seguinte: pastor, eu sou um livro aberto. O senhor pode folhear só até a página 10. Da página 10 até a 150, deixa quieto. Meu irmão, eu sou um livro aberto. Pode folhear até a página 15. As demais páginas não mexe não. Isso não é transparência. Isso não é. E nós infelizmente temos feito isso no nosso casamento. Ô esposa, você pode folhear algumas páginas. Não. Isso não é casamento, irmãos. Cristo Jesus restaura o nosso matrimônio em unidade, compromisso mútuo,
total transparência um com o outro. Irmãos, a amizade matrimonial, ela tem um fundamento, e esse fundamento é teológico. Muitas vezes, o que tem me assustado é que muitas vezes nós temos feito do conhecimento teológico algo que fica só aqui. A gente não tem conseguido traduzir essas verdades para o relacionamento prático de vida cristã. E aí eu falo para vocês, olha que fantástico, agora nós podemos ver a profunda doutrina da Trindade traduzida na prática do relacionamento conjugal. Como? Homem, mulher e o Senhor como nosso cabeça. Olha que fantástico. E por isso, em Cristo Jesus, sendo Ele o nosso cabeça, nós podemos manter esse vínculo de amizade intenso e profundo. Irmão, você tem a sua esposa como sua melhor amiga? Minha irmã, você tem o seu marido como seu melhor amigo? E quando eu digo isso, você se abre totalmente para a sua esposa, você se abre totalmente para o seu marido. Sem essa amizade, irmãos, sem esse relacionamento profundo, íntimo, de marido e mulher, o nosso casamento não pode glorificar a Deus. Não pode. Não pode. Porque o nosso relacionamento, sem essa amizade, esse relacionamento profundo, o nosso matrimônio, ele envergonha, ele faz uma caricatura de quem Deus é, e uma caricatura do que é a igreja. Percebam, muitas vezes nós não temos conseguido viver a vida cristã no relacionamento comum do corpo de Cristo, porque nós não conseguimos viver o nosso relacionamento comum no matrimônio. A simplicidade não é algo difícil, é impossível. Não é algo complexo, é simples, mas envolve o quê? Negação de mim mesmo, tomar a cruz e falar: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Esse é o ideal de Cristo, de Deus, no casamento, irmãos. O casamento que glorifica o Deus Trino é aquele casamento onde o homem e a mulher têm um relacionamento de amizade íntimo e profundo, onde o relacionamento sexual é mais um item da expressão conjugal de amizade. É mais um item. Se você creu no Senhor Jesus Cristo, se você foi justificado por Cristo Jesus Senhor, se você foi reconciliado por Cristo com Deus, já nenhuma condenação há para você. Pelo contrário, agora você goza de paz com Deus. Se você goza de paz com Deus, você também goza de paz com aqueles que estão à sua volta. A queda nos levou a uma inimizade contra Deus, inimizade contra todas as pessoas que estão à nossa volta. O Evangelho nos leva a paz com Deus em Cristo Jesus e paz com aqueles que estão à nossa volta, porque nós passamos a ter uma vida como a vida de Cristo, uma vida mansa, humilde, dependente, submissa. O que Tiago fala? Por que há contendas e guerras entre vós? Não é por causa dos desejos que militam contra a vossa carne? São os nossos desejos. Quando o Senhor nos leva a crucificar o nosso eu, tomarmos a nossa cruz, e lembrem-se, irmãos, isso é condição para o discípulo, isso não é opção. Jesus fala: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Agora eu pergunto, você tem sido discípulo de Cristo no seu relacionamento matrimonial? Você tem estado disposto a negar a si mesmo, a cobrir multidão de pecados da sua esposa, do seu marido? Você tem vivido a vida cristã?
no relacionamento comum do seu lar. Percebem? Cristo Jesus tem sido a terceira pessoa do seu casamento. Você tem vivido em unidade com a sua esposa, comprometimento mútuo e transparência? Como nós podemos dizer que temos comunhão com Deus se não conseguimos ter comunhão com a nossa esposa e com o nosso marido? Muitas vezes a nossa vida cristã é uma vida de hipocrisia. Então, irmãos, voltemos aos padrões que Deus estabeleceu para nós e que estão expressos nas suas sagradas escrituras. Reconheçamos o nosso pecado, arrependamo-nos e, na dependência de nosso Senhor Jesus Cristo, confesse os seus pecados e submeta-se a Ele, para que Ele restaure o seu casamento. E com isso nós teremos uma igreja restaurada, porque o mesmo princípio de vida relacional com os nossos cônjuges é o mesmo princípio de vida relacional entre os irmãos. É o mesmo princípio. Quando o irmão pisa no seu calo e você vê Cristo no irmão, e ao invés de acusá-lo, você vê os seus próprios pecados, ao invés de condená-lo, você condena as suas próprias paixões. Irmãos, vai haver um relacionamento de paz na igreja. Não é isso? Não é isso? Por que há guerras e contendas entre vós por causa das paixões que militam na vossa carne? Irmãos, estejamos prontos, dispostos a negarmos a nós mesmos, tomarmos a cruz, a nossa cruz, e seguirmos ao Senhor Jesus Cristo. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, Ele se negou, fazendo semelhança nossa e pronto a nos servir. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Que você, marido, esteja pronto a servir a sua esposa, como Cristo serviu você, salvou você. Que você, esposa, esteja pronto a servir seu marido, como Cristo serviu você, salvou você. Que Cristo seja o fundamento do nosso lar e da nossa igreja. E aí sim, poderemos ver um relacionamento matrimonial em trindade. Você, meu irmão, você, minha irmã, e o Senhor Jesus Cristo. Não tira o Senhor Jesus Cristo do seu lar. Isso é um mau sinal. É sinal que Ele não está na sua vida. Arrependamos-nos, porque uma vida que se diz santa e piedosa dentro da igreja, mas que não é vivida em santidade e piedade no lar, e que não é vivida em santidade e piedade no relacionamento com os irmãos, é uma vida hipócrita, irmãos. É uma religiosidade hipócrita. O Senhor, Ele transforma-nos de dentro para fora, e todos os nossos relacionamentos são cobertos por essa veste de justiça que mata a nossa justiça própria e que traz em evidência a justiça de Cristo. Então, amemo-nos. Ame sua esposa em Cristo Jesus, no Senhor. Ame o seu marido no Senhor. Amemo-nos uns aos outros no Senhor, para que aquilo que Cristo Jesus disse a nosso respeito se cumpra, que nós seríamos conhecidos pelo quê? Pelo amor que temos de uns para com os outros. Esse é o resultado verdadeiro, real, fruto real de uma teologia saudável. Uma teologia saudável que para aqui sem fruto não é uma teologia saudável. Não é.
Que o Senhor nos leve a viver essa vida santa no nosso casamento e na igreja, no corpo de Cristo. Amém? Vamos pedir ao Senhor que nos guie em Cristo Jesus. Pai, nós te louvamos, ó Deus. Que verdades profundas, ó Pai. Quantas vezes, meu Deus, nós nos pegamos nessa luta, ó Pai, contra a nossa carne, contra o nosso eu, contra a nossa velha natureza. Essa guerra, ó Pai. Ó Senhor, tua palavra diz que se mortificarmos os feitos do nosso corpo pelo Espírito Santo, nós certamente viveremos. Se estamos em Cristo, ó Pai, o Cristo Jesus dentro de nós, e o nosso Espírito, Senhor, o Espírito Santo dentro de nós, leva-nos, ó Pai, a essa batalha, uma vitória, Deus, nessa batalha contra nós mesmos, negando a nós mesmos, crucificando-nos, ó Pai, e seguindo os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, que abandonemos, ó Pai, toda essa justiça própria, inerente a nós, hipócritas, religiosos, e que nós possamos nos revestir da justiça de Cristo, e que aquela paz que foi conquistada por nós, em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, aquela paz que temos hoje contigo, a ponto de podermos nos aproximar de Ti, sem temor, sem medo, pois somos reconciliados contigo através do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa paz superabunde em nossas vidas, ó Pai, e possamos gozar dessa paz no nosso relacionamento matrimonial com nossa esposa, as esposas com seus maridos. Que isso superabunde também, ó Pai, e alcance os nossos filhos, ó Deus, que isso alcance a nossa igreja, possamos viver em paz uns com os outros, pelo amor que Cristo Jesus demonstrou por nós na cruz. Que sejamos prontos a morrer, a darmos a vida uns pelos outros, como Cristo Jesus deu a vida por nós. Ó Pai, louvamos a Ti por tão grandes verdades, tão grandes sublimidades, ó Pai. Não há palavras, ó Deus, para expressar a grandeza dos Seus propósitos na criação, na nossa criação, e não somente nisso, na nossa recriação, quando fomos redimidos por Cristo Jesus nosso Senhor. Quão grande salvação! Não permita que negligenciemos essa tão grande salvação, para a glória do Teu santo nome, Pai. Amém, Senhor.